Vamos falar de Rudy Gobert agora. Se você não. De repente você tá desde sexta-feira sem entrar no Twitter, você não sabe. O Rudy Gobert, pivô francês do Utah Jazz, foi adquirido por 4 escolhas de primeira rodada, um pick swap em 2026. Três dessas escolhas não são protegidas. Uma é protegida por top 5 em 2029. E eu não sei o que ela. Se ela empurra para o próximo ano, ou se vira 2 escolhas de segunda rodada. Tem algumas que são assim, né? É, Nessa troca também está envolvido o Malik Beasley, o Patrick Beverley, o Jared Vanderbilt, que eu gosto. Acho que Foi uma bom, boa temporada, um é, bom um, achado. um bom cara ali pro garrafão, né? Leandro Bolmaro e o Walker Kessler, que, que foi a escolha de primeira rodada da equipe nesse draft, né? Um pivôzão também. Rudy Gobert, que completou 30 anos recentemente, né? Ele vai ter em 2029, que é a última das escolhas, ele vai ter 37 anos, pesado. E assim, eu não consigo me lembrar de uma troca que eu gostei menos para um dos lados do que essa troca do Rudy Gobert para o Minnesota Timberwolves. Primeiro, porque eu não quero ter um pivô ao lado do Towns. Eu acho que o valor do Towns é realmente como esse pivô que estica bem a quadra, que arremessa muito bem de três, que é um dos melhores pivôs ali de. É o melhor pivô arremessando da NBA, não é nenhum absurdo dizer isso. Se você vai colocar um pivô do lado dele, tem que ser um cara ali flexível, um cara que você tá pagando um salário baixo, que você dessa forma você não vai ter pudor em colocar ele no banco e jogar 10 minutos por jogo numa série de playoff. O Rudy Gobert, ele é um excelente defensor, provavelmente o melhor defensor da NBA. O problema dele é o contrato. Ele tá recebendo 47 milhões de dólares e tem matchup que você não pode ter um cara do perfil dele em quadra, né? O outro time vai para um quinteto menor. A gente já viu várias vezes o Utah Jazz enfrentar times dos playoffs, como o Mavericks, como o Clippers, que o outro time vai para um lineup menor e o Gobert não tem mais lugar em quadra, porque ele não tem como característica ser exatamente muito. Não é péssimo marcando o perímetro, mas não é o que ele faz de melhor. E ele é um cara que ofensivamente ele não consegue explorar defensores mais baixos, porque ele não tem um jogo refinado. E aí, para mim, o Rudy Gobert, para mim, ele só atravanca ali o time do Minnesota Timberwolves. Ele vai atrapalhar o espaço do Anthony Edwards chegar na sexta, que a gente sabe que o Anthony Edwards é o melhor jogador desse time e todas as decisões tem que ser pensando nele. O Towns, parece que a sensação é que ele vai virar um Carl Anthony Towns. Um Carl Anthony Towns. O Towns vai virar um Kevin Love da era do Cleveland Cavaliers, né? Que ficava o LeBron, o Kyrie e o do Love ali aberto, arremessando de três e nem usa o Towns pegando rebote também, né? Que ele, pelo tamanho dele, ele pode fazer também. Então eu detestei essa troca pro Minnesota Timberwolves. Quando eles. Eu entendo a vontade deles, Gui, a gente precisa ter um pivô ali para poder usar torres gêmeas, a NBA tem alguns times já pensando nisso e tal, não sei o quê. Mas eu não gosto, detesto essa troca. E você tá pagando, sei lá, quase 50 milhões de dólares pro Rudy Gobert, que já mostrou ali que, assim, o gráfico dele tá ali na. Acho que em breve a gente vai começar a ver essa seta ir pra baixo. Ele já tem 30 anos. Você vai estar pagando 50 milhões de dólares pra ele em 2000 e, sei lá, 26. Acho que foi, assim, uma das piores trocas, assim, que eu não consigo lembrar outra troca que eu detestei tanto pra um lado como essa. É uma troca muito. Concordo contigo. Eu acho que o valor do Gobert, eu não me incomodo tanto com o valor do Gobert, eu achei caro, mas é um valor acima do que a gente viu nos All-Stars recentes, All-NBAs recentes sendo trocados. É um valor ali na média, a gente estava até brincando aqui, recapitulando um pouco, antes você estava fazendo esse trabalho de curadoria, de buscar ali os valores da troca de Paul George, Anthony Davis. A gente pode passar aqui rapidinho, só para o pessoal ter Sim, noção. Assim, para começar, Paul George e Anthony Davis muito superior ao Gobert. O Gobert é um excelente defensor, mas esses caras estão em outro nível. O Paul George ele foi trocado em 2020 pro 2019, desculpa, pro Los Angeles Clippers pelo Shai Gilgeous-Alexander, que na época era um All-Star, All-Star não, era um cara muito promissor, que a gente acreditava que viraria um All-Star. O Danilo Gallinari, que é um bom jogador de rotação, mas ele foi mais para encaixar os contratos, né? 5 escolhas de primeira rodada e um pick swap, né? Que, para quem não sabe, pick swap
chega a determinado ano, vamos supor, um pick swap em 2026. O time que recebe o pick swap, ele tem direito a trocar a escolha de primeira rodada pela escolha de primeira rodada do outro time. Por exemplo, aqui, tem um pick swap em 2026 do Utah Jazz na troca com o Gobert, né? Então, se a escolha do Timberwolves for mais alta que a do Utah Jazz, o Utah Jazz pode trocar essas escolhas de primeira rodada. Então, isso que é o pick swap. O Anthony Davis foi o Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart. O Lonzo Ball era na época um cara promissor ainda, né? Não tinha explodido como a gente esperava, mas era um cara promissor. O Josh Hart, um cara de rotação útil. O Brandon Ingram, um cara com potencial, que a gente tá vendo o que o Brandon Ingram se tornou no Pelicans recentemente, né? Um cara ali que. Ele foi All-Star na última temporada, agora eu não lembro. Putz, boa Tava pergunta. na discussão, né? Tava Pelo na menos. discussão. Foi Deixa eu. All-Star, eu vi aqui. Boa. Porque Então, tiveram bastante lesões no sim, último All-Star, né? Então acabou entrando alguns jogadores ali que não estavam mapeados, que não foram exato. eleitos em quadra, né? 3 escolhas de primeira rodada e um pick swap, que é que o Lakers mandou também pro Pelicans. Então, assim, não tem Então, nenhum jogador, assim, não tem nenhum jogador de nível de SGA e Brandon Ingram que o Minnesota Timberwolves mandou, mas em termos de escolha, o capital de draft que o Timberwolves mandou é bem equiparável desses dois jogadores. a gente precisa também ponderar que o contrato do Malik Beasley era um contrato horrível. Depois já é um absurdo toda a questão que foi ele ter agredido, foi até preso, se eu não me engano, por agressão a uma mulher. Então tem toda essa questão. E curiosamente, depois dessa situação, ele teve que pagar multa, tomou uma suspensão de 25 jogos. Depois dessa situação toda, ele não voltou a jogar bem, ele caiu muito de nível. Então, tem a questão dele fora de quadra, dele Uhum, também em quadra que não vem jogando bem. Então, em teoria, poderia até dizer que o Oklahoma pediria 1 ou 2 firsts só pela situação do uhum, Beasley ali para receber esse contrato, porque não era um contrato bom. Mas, então, descontando isso, você fala, ok, seria um valor que talvez se o Bulls pagasse isso pelo Gobert, uma escolha a menos, alguma coisa nesse sentido, você fala, ok, entendo. O Bulls faria sentido porque talvez o time se proporia. Mas é o que você falou, tendo o Karl Anthony Towns no time que já é seu big, não faz sentido. Não faz sentido nem um pouco. Porque o Gobert, como você falou, eu nem acho que ele seja um dos piores pivôs defensores de perímetro, mas não é ali que ele funciona bem e é onde é que os times tentam explorá-lo, principalmente em playoffs. E o Karl Anthony Towns não é um excelente pivô defensivo. Obviamente, ele é um dos melhores shooters do perímetro para pivô, como você bem comentou. Ele mesmo se diz que é o melhor pivô chutador da história. Não sei se chega a tanto, mas caminha para isso. Ele caminha para isso, ele caminha. Mas ele tem o seu problema defensivo claro. E aí, se você poderia buscar soluções de outras formas. Entendo que você quer, talvez, ser a contracultura, porque o Warriors joga abaixo em diversos momentos, mas só que eles têm uma das melhores defesas de garrafão da NBA, impedindo a bola de chegar lá, e a gente vê os times cada vez mais jogando dessa forma. Você vai para um caminho inverso, como você mesmo citou, o Cavs, acho que é o melhor exemplo de time que joga alto, jogou até com 3 alas pivôs, com o Markkanen ali na posição 3, mas tem o Mobley, que é extremamente versátil e um excelente defensor, tem o Allen, que é um excelente defensor, mas mais focado na defesa de garrafão, o Celtics e tudo mais. Você não tem isso no Wolves. Você sempre vê um dos pivôs, pelo menos, que consegue variar. O Horford não tem mais a idade, a gente viu como o Curry explorou ele nas finais, mas ele consegue em muitas situações se virar bem, sim. marcando um jogador mais baixo. Aqui o Gobert não faz isso e o Towns não é um bom defensor. Então eu não vejo necessariamente esse ganho defensivo que você vai ter para se tornar talvez a melhor defesa da NBA. Um ganho defensivo você vai ter, porque você está trazendo o 3 vezes eleito defensor como o melhor defensor da temporada. Mas eu não vejo esse salto. Ofensivamente, não me preocupa tanto, Gabs, porque, em teoria, o Vanderbilt já fez esse papel. Ele não tem o chute de 3,
ele fica ali no dunk spot basicamente o jogo todo. É um pouco do papel que o Gobert vai fazer ofensivamente. O Gobert, até nas estatísticas avançadas, é um dos 5 melhores jogadores em pick and rolls da NBA. Aí você vai botar um pick and roll com o Towns? Não. O Towns já funciona super bem no pick and roll também, com um pick and pop, ele tem a função do pick and pop, ou até mesmo as infiltrações. Então você vai deixar ele aberto. É um time que não parece ser tão funcional, isso que complica a troca. Como eu falei, se fosse o Bulls fazendo essa troca, eu ia falar, foi um pouco salgado. Talvez uma escolha ali foi a mais, 2 escolhas foram a mais, mas faria sentido para o time. Para o Wolves, eu não vejo isso dando certo, isso que me incomoda muito. Parece um caso de time que entrou em pânico quando eles perderam o DeJounte Murray, né? Porque o DeJounte Murray seria o cara perfeito para esse time, né? Você faz um upgrade em relação ao D'Angelo Russell e um cara que defende bem, né? E a gente viu o Utah Jazz, a defesa dele se deteriorou muito, enquanto a defesa do perímetro foi se deteriorando, né? O Gobert ele não consegue consertar tudo, né? E atender o Wolves você projeta com um cara fantástico defensivamente ali perto do garrafão. E assim, os outros caras não tem ninguém, assim, não tem você não projeta com uma boa defesa de perímetro. E a tendência é que eles vão esconder o Towns no ala menos assustador do adversário todo jogo, né? A gente viu alguns times cada vez mais tentando fazer isso, né? O É, Hawks, há 2 temporadas, chegou na final de conferência fazendo isso com o Trae Young em todos os confrontos. sim. Ano passado deu certo, esse ano não deu certo. Então, Mas agora você vai esconder um cara de 2,15 m, né, no perímetro, né? E eu não gosto, não acho. Eu acho que assim, a gente tem muita evidência do Rudy Gobert, a eficiência dele despencar nos playoffs, né? Porque ele precisa sair de quadra. E aí você tem um cara de 47 milhões de dólares no banco. Ou então você tem que forçar a barra pro cara de 47 milhões de dólares tá em quadra e o seu time vai sofrer. Você vai jogar contra o Warriors. Spoiler alert. Vão botar Gobert e Towns em quadra. Primeira substituição, o Warriors vai tirar o Looney. Vai botar, sei lá, o Kuminga, o Muri, sei lá quem vai ser até lá. Vão fazer eles correr, o Gobert correr até não aguentar mais. A gente já viu o Warriors em jogo de temporada regular botar o Rudy Gobert correndo que tem um maluco, porque eles eles sabem como enfrentar isso. E outros times também. De repente, contra o Nuggets, vai ser um matchup bom pro Timberwolves, né? Porque eles vão ter pelo menos muito tamanho para jogar no Jokic. Mas o Clippers vai ser a mesma coisa. Eles vão botar o Batum ali de 5, vão botar 4 alas, vão botar o John Wall agora. E eles vão tirar o Rudy Gobert de quadra de novo, né? Então, detestei essa troca.